Oi, pessoal, tudo bem? Para quem está assistindo ao vivo, boa tarde. E como esse essa aula fica gravada para a posteridade, então bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo depois através do canal da Performance no YouTube. Muito obrigado por vocês terem reservado o tempo de vocês, parado o dia de vocês para estar aqui com a gente, estudando, escutando e, ao final de tudo isso daqui, trocando um pouquinho de experiência. Tá? Para quem não me conhece, bom, a Patrícia me apresentou, eu deixo aqui dois contatos meus, tá? Hoje a nossa rede social acaba sendo o cartão de visita, né? Não tem como fugir disso, então, para quem quiser, depois da aula, conversar comigo, pedir material, enfim, tirar dúvidas, estou 100% acessível aqui no Instagram, tá? E por e-mail também, né? Se alguém quiser me mandar uma mensagem lá, é menos comum hoje em dia, mas a gente ainda usa bastante o bom e velho e-mail. No final da aula eu mostro novamente, tá? Para quem não conseguiu pegar. Hoje nós vamos falar sobre um tema que, embora antigo, é muito, muito importante, né? A importância desse tema é enorme e a importância ela se faz na polêmica, né? Quando a gente fala de proteína, é muito comum a gente ouvir conceitos divergentes, pessoas falando sobre doses de uma maneira diferente, momento de consumo, e tudo isso tem algumas explicações, né? Por que que existe tanta discussão acerca de proteína? Por que que esse tema é tão supervalorizado assim? Alguns motivos que alguns, tá? Não todos, né? Que fazem com que o assunto proteína ele seja controverso. E isso também já justifica o porquê que a gente precisa se atualizar frequentemente, né? E quando eu digo se atualizar, desculpem, mas eu não estou dizendo de você ir à rede social, seguir alguém, muito menos de você ir a um congresso assistir aula. Quando eu digo se atualizar, eu digo estudar, tá? Ir atrás de referências da literatura, de bons periódicos, boas revistas, de bons autores, sentar e ler, estudar, que tem também se tornado cada vez menos comum. As ferramentas de atualização, a leitura tem sido cada vez menos comum, tem sido mais fácil a pessoa buscar isso em atalhos, né? Rede social e congresso. Nada contra, mas nada como o bom e velho estudo, tá? Assim você forma a sua opinião, você se destaca como profissional, e você não fica refém do conceito do outro, tá? Isso que vocês estão vendo na tela são alguns dos motivos pelos quais a gente tem um pouco de discussão acerca dos conceitos da suplementação de proteína. Eu trouxe alguns aqui, tá? E a gente vai abordar eles ao longo da aula. Como tudo é interpretativo, depende da forma como você olha, para onde você olha e principalmente, tá? Como que você passa isso para frente? Como que você fala? Como que você processou a informação e que forma você contou? E acontece, tudo bem, de pessoas de ouvirem uma determinada informação, interpretarem da maneira que lhes convém e passar de uma maneira distorcida. E aí começa a ter as controvérsias, as polêmicas e assim por diante. Quando você vai na literatura estudar exercício e suplementação de proteína, primeiro que você vai encontrar as mais diversas fontes de suplemento. Você vai encontrar o whey isolado, hidrolisado, os blends proteicos, que são as misturas de isolado, hidrolisado, concentrado. Você vai encontrar tipos de caseína, por exemplo, caseína micelar e caseinato de cálcio. Atualmente você encontra muito sobre proteínas de origem vegetal, proteína isolada do arroz, do feijão, da soja, que foi a pioneira, da ervilha. E também já tem estudos com os blends proteicos veganos, as misturas de proteína. Então, essas comparações, elas são muito delicadas. A gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos comparando com o quê. Porque às vezes a comparação, por mais que ela soe simples, ela pode ser injusta, tá? Como a gente vai ver nos estudos a seguir. Então, por exemplo, ó, tudo isso que eu estou falando está referenciado nesses estudos aqui embaixo, tá? Você encontra estudos falando que o whey protein é superior à caseína, mas aí a pergunta que eu faço é qual whey protein e qual caseína que a gente está falando? Para começar a conversa, porque ainda tem outras perguntas que eu faria depois. Então você vai encontrar aqui embaixo estudos falando que o whey protein, no que se refere à síntese proteica muscular, que não é hipertrofia.
Aí tem outro ponto de controvérsia. Muitas pessoas leem estudos de proteína olhando o resultado de síntese proteica e falam que é hipertrofia, e não é. A gente vai ver isso também. Então, no que se concerne à síntese proteica, que não é hipertrofia, tem estudos que falam que o whey protein é superior à caseína micelar, em aumentar a captação de aminoácidos pelo músculo. Mas tem estudos que falam que o whey protein é igual ao caseinato de cálcio. Então, qual caseína a gente está falando? Qual tipo de whey? Né? Segundo ponto, e talvez o mais importante para a atualidade, a forma como eu avalio a resposta do balanço proteico. Eu posso olhar só para o músculo, ou posso olhar para o corpo todo. Eu posso olhar só para o músculo e para o quanto que entra de aminoácido no músculo. Eu posso olhar só para o músculo e olhar o quanto entra de aminoácido e o quanto sai. Ou eu posso olhar para o corpo todo e entender o quanto que está sendo absorvido de aminoácido pelos tecidos e o quanto está sendo jogado fora. Então, uma coisa é falar de balanço proteico muscular, outra coisa é falar de balanço proteico corporal. E se a gente for é, exercitar um pouquinho do nosso bom senso, a gente vai lembrar que, principalmente nós, nutricionistas que atuamos em consultório, a gente não mede hipertrofia no consultório, porque a gente não está olhando só para o músculo, a gente está olhando para a nossa massa livre de gordura. Então, que é tudo que não é gordura no corpo, é todo o tecido magro, que engloba não só músculo, mas todo o resto. Então, as nossas condutas deveriam ser baseadas na massa livre de gordura e não só na massa muscular, porque a gente não consegue isolar isso. Os estudos mais recentes já têm se preocupado com isso, de olhar não só para o músculo, mas para olhar para o corpo todo. O que isso quer dizer, pessoal? Que as metodologias vão se atualizando. E se a metodologia se atualiza, as recomendações também se atualizam. Por isso que a gente precisa estudar, tá? Antigamente, os trabalhos eles falavam só de síntese proteica e eles faziam um tempo X de avaliação depois da ingestão. Então, você ia lá para o laboratório, fazia uma sessão de treino de força de manhã em jejum, tomava uma dose X da proteína XPTO e eles te avaliavam pelas próximas 2 horas. Hoje não se faz mais isso, hoje se avalia por pelo menos 5, 6 horas. Isso muda toda a interpretação, principalmente quando a gente faz a comparação das fontes proteicas. E por fim, se você for comparar a dose absoluta, aí a gente começa a criar um pouco de injustiça, porque 30 gramas de whey hidrolisado não são iguais a 30 gramas de caseinato de cálcio, que não são iguais a 30 gramas de proteína isolada do arroz. O teor de aminoácidos essenciais dentro dessas doses é diferente. Então, se você ofertar mais aminoácido essencial na mesma dose de 30 gramas através do whey, comparado a 30 gramas de caseinato de cálcio, claro que o whey vai ser superior e não porque ele digere ou absorve mais rápido, mas é porque você está ofertando mais substrato. Você está colocando mais aminoácido essencial para dentro. Esses são alguns dos motivos que fazem a gente parar para refletir um pouco sobre o que a gente está prescrevendo e por que a gente está prescrevendo. Nós engessamos no tempo, né? Muitos de nós ainda acreditam que prescrever 25 gramas de whey protein depois do treino é a conduta universal. A gente sabe que isso já ficou para trás faz tempo já, mas a gente precisa exercitar o nosso olhar crítico acerca desses tópicos aqui e de outros que a gente vai ver na aula ao decorrer do tempo, tá? Primeira coisa é entender o que é síntese proteica, tá? Imagine um sujeito de 70 quilos, né? Isso aqui é um homem de referência. Você vai nos livros de fisiologia do exercício, né? No McCardle, Cat and Cat, que é as referências mais consagradas da fisiologia, eles sempre falam, né? Pegando por base um homem de referência de 70 quilos, que nunca ninguém viu, ninguém sabe quem é. Eles criaram hipoteticamente e tudo se baseia no homem de 70 quilos, né? Mas pegando por base esse homem de 70 quilos, vamos estudar a síntese proteica dentro dele. Como é que eu faço isso? Eu coloco uma cânula na veia dele, outra cânula na artéria, então eu estou infundindo pela veia e recolhendo na artéria, tá? Eu vou tirando pedaços de músculo, normalmente se faz essa extração no músculo do quadríceps, porque é um músculo grande, e eu dou alguma coisa para ele tomar e testar. Então, por exemplo, eu quero estudar se a suplementação de BCA aumenta a síntese proteica. Então, eu faço todo esse aparato aqui com o meu voluntário, eu dou o BCA para ele tomar e estabeleço. Eu vou ficar monitorando isso por 5 horas. Então, a cada 1 hora eu venho aqui, extraio um pedaço de músculo e colho uma amostra de sangue, tá?
Então você sabe o quanto que você está colocando de aminoácido aqui dentro, o quanto que está ficando aqui e o quanto que está saindo, né? Isso tudo é colocado numa equação matemática extremamente complicada, né? Que é essa daqui, ó, que vocês estão vendo. FSR quer dizer Fractional Synthetic Rate. Vocês estão vendo que a unidade está em porcentagem por hora. O que isso quer dizer? Quantos por cento de aminoácido entrou no músculo para cada hora que eu estou estudando? Isso não é hipertrofia. Isso é entrada de aminoácido no músculo, que é o caso desse trabalho aqui, ó. Só para exercitar um pouco do olhar em cima de um artigo, ó. FSR, porcentagem por hora. Aí tem que ir lá na metodologia e ver por quantas horas eles estudaram. Então ele está comparando, ó, whey, depois a gente vai voltar nesse trabalho para entender um pouco mais. Whey, caseína e soja, tá? E ele está vendo, depois de consumir essas três fontes proteicas, ou no repouso, ou depois do exercício, quantos por cento de aminoácido entra no músculo. Isso quer dizer que o músculo aumentou de tamanho? Não, senhor. Isso quer dizer que entrou mais aminoácido dentro do músculo ou menos aminoácido. Não é hipertrofia. Aí a gente começa a ter um pouco das divergências. Quantas pessoas eu conheço, vocês, que já não se depararam com gráficos desse e saíram falando o whey gera mais hipertrofia do que soja e caseína, quando na verdade nem tamanho foi medido aqui. Foi olhado só o quanto que entra dentro do músculo. Tem um pequeno problema aqui também, né? E o quanto que sai? Nunca ninguém mede, porque não existe metodologia validada para isso. Então, desse tanto que entrou aqui, ó, de cada uma das intervenções, eu não sei o quanto saiu. E olha só, você está baseando a sua recomendação de ingestão de proteína, por exemplo, no pós-treino, baseado enquanto só entra, sem olhar o quanto sai, de proteína dentro só daquele músculo. Ou seja, você está ignorando toda a massa magra e está olhando só para o músculo. Então, é claro que a dose vai ser limitada, porque o seu olhar é limitado. Você olha só para aquele tecido, só para quanto entra. Você não está olhando para a massa livre de gordura como um todo. Você está olhando só para um pedacinho da história. E é isso que se fez, então, desde 2004. Lá na frente eu vou contar essa história para vocês. E se faz até hoje ainda. Esse olhar limitado sobre síntese proteica é muito comum ainda, tá? E o que é hipertrofia? Qual que é a diferença de síntese proteica para hipertrofia? A síntese proteica é isso, né? Incorporação de aminoácidos dentro do músculo. Hipertrofia é uma medida de tamanho, é uma foto do músculo. Não é bioimpedância nem antropometria. Hipertrofia você mede ou por tomografia, ou por ressonância magnética, por exemplo, tá? Onde você tem uma noção da área de secção transversa muscular. Então, isso aqui é uma imagem de tomografia de um quadríceps. Aqui vocês estão vendo o fêmur. Essa área cinza é o músculo. Aí você circula essa área cinza, mede a área dessa área cinza aqui, área de secção transversa, né? E aí você tem uma medida de hipertrofia. E isso é hipertrofia muscular. Ou você faz isso por segmentos musculares, né? Ó, no caso aqui o reto femoral, no caso aqui o vasto lateral, você vê a área desse músculo e você vê o quanto que ele aumentou ou não de tamanho. E não esqueçam que, de acordo com a fisiologia, isso não vai mudar, tá? Porque isso é um conceito imutável, né? O tempo não vai mudar. 60 a 80% do conteúdo interno do músculo é água, tá? E o que faz a água se acumular aqui dentro é glicose, carboidrato. Se você quer aumentar um músculo de tamanho, o que você precisa ofertar para ele? Água, calorias e principalmente glicose, para aumentar o glicogênio muscular dele. Os fosfatos também fazem essa atração de água para dentro do tecido, é o caso da creatina, por exemplo. E a proteína? A proteína é parte do músculo também, sem dúvida. Você aumentar a sua síntese proteica, como a gente viu, construir mais proteína, vai contribuir para a hipertrofia. Mas quanto? É o componente mais importante desse tamanho todo? Não é. A gente sabe que o mais importante é o intracelular, que se faz com água, glicogênio, fosfatos, sem desmerecer a síntese proteica. Ela é parte do processo, mas ela não é o componente principal do processo de hipertrofia. Logo, dietas de hipertrofia muscular não são dietas hiperproteicas, são dietas hipercalóricas, com bom conteúdo de proteína, sendo excedente calórico vindo principalmente da base energética, que é carboidratos para a construção de glicogênio muscular, acompanhado de uma boa base de hidratação também, tá?
Então, feita essa introdução, o que a gente vai abordar na aula de hoje? Alguns pontos bem interessantes, né? Dose de ingestão proteica, a gente, não necessariamente nessa ordem, tá? O timing de ingestão faz diferença, o momento da que eu consumo, a proteína e tal, não faz. E o quanto essas coisas vão impactar em composição corporal e capacidade física, que talvez seja o ponto mais importante, né? Capacidade física subentende-se força muscular, né? Melhora de função da musculatura esquelética. Bom, vamos lá. Eu vou começar com um trabalho bem bom, tá? Publicado, deixa eu só passar aqui para ver, no American Journal of Clinical Nutrition. Essa é a principal revista de nutrição que nós temos atualmente na nossa área, tá? É a que tem um maior fator de impacto. É uma revisão sistemática e uma meta-análise. Para quem não está familiarizado com isso, revisão sistemática é uma revisão, ou seja, uma junção de trabalhos. Sistemática porque ela tem critérios, tá? Para que os trabalhos se incorporem aí dentro. E meta-análise é porque é dado um tratamento estatístico para esses trabalhos juntos para chegar numa conclusão. Então, essa é uma boa forma de você se atualizar. Se você quer se atualizar rapidamente sobre um tema, procure uma meta-análise em uma boa revista sobre ele, porque ela vai juntar os melhores trabalhos com critério e vai dar um tratamento estatístico em cima disso. Qual que é o título desse trabalho? Olha só, efeito da suplementação de proteína na massa magra, na força muscular e na performance física de idosos não frágeis, tá? Fragilidade é um conceito da literatura para definir debilidade física, tá? Dificuldade de locomoção, capacidade física reduzida. E a gente sabe que quanto mais frágil um idoso maior é a chance dele responder à suplementação, ao treinamento, porque ele está em déficit físico, ele está em déficit de capacidade física, tá? Ele tem margem para melhorar. Se o idoso não é frágil, logo subentende-se que talvez ele não tenha essa margem de melhora tão grande. A conclusão dessa meta-análise foi que a suplementação de proteína não leva ao aumento de massa magra. Isso é esperado, né? Afinal, a gente já viu que massa magra não é composta primariamente de proteína. É composta primariamente de carboidrato, glicogênio, água, tá? Então ela não vai ter um efeito tão expressivo assim. Mas aqui no caso, eles também não observaram aumento de força muscular em comparação à condição de controle, tá? Mesmo quando isso foi combinado ao treinamento de força. Deixa eu mostrar os gráficos para vocês, depois a gente comenta um pouco sobre isso. Aqui são cada linhazinha dessa aqui é um trabalho. Ó. Aí ele dá um tratamento estatístico e ele soma o efeito desses trabalhos, o resultado de todos eles. Você tem um efeito overall aqui, que é a somatória da literatura toda. Aqui a gente está vendo a massa magra, que é a massa livre de gordura, não é massa muscular. É também, aqui dentro tem músculo também, tá? Mas é toda a nossa massa magra. E o resultado dele diz que não, que a suplementação de proteína, associada ou não ao treinamento de força, não aumentou a massa magra dos idosos. Aí tudo bem, é compreensível dado o que a fisiologia já nos ensina há décadas, né? Quando ele passa para a força muscular de membro superior e membro inferior, esse primeiro gráfico aqui de membro superior é o hand grip strength, né? Aquela força de preensão manual. E aqui a gente está vendo poucos trabalhos, né? Com extensão de joelho, que é a cadeira extensora, ou com leg press, a gente vê que também não teve nenhum efeito significativo sobre nenhum dos dois. Bom, aí algumas observações podem ser pertinentes aqui, de questionamento. Primeiro, são idosos sem fragilidade. Será que esse tempo de estudo é suficiente para induzir uma mudança? Né? Será que necessitaria de estudos mais crônicos que durassem no mínimo 6 meses, no máximo um ano, ou no mínimo um ano, né, ou mais? Porque esses trabalhos duram, em média, 12, 15, 16 semanas no máximo. Talvez para um idoso o tempo de resposta tenha que ser um pouco maior. Outro ponto, essa dose que está sendo aplicada em idosos, será que ela é suficiente também, dado que o idoso é caracterizado por um quadro de resistência anabólica, né? A gente precisa contemplar a suplementação com doses mais elevadas, porque a resposta é mais tardia. Talvez também seja um ponto de questionamento. E também a gente tem poucos trabalhos aqui, né? 3 trabalhos só para afirmar que uma suplementação não gera resultado é muito pouco, né? Então existem esses trabalhos na literatura que são trabalhos que detratores, né? Que eles falam que não, que a suplementação de proteína não resolve nada. Se uma pessoa resolver pegar essa informação hoje e pegar esse aparelhinho aqui, o celular, abrir e gravar um vídeo dizendo suplementação de proteína não funciona para nada, está aqui uma referência, ela não está errada, mas ela não é dona da verdade absoluta.
tá? Porque não existe só isso aqui. Existem muitas outras coisas. Esse é o perigo de você se atualizar por esse negócio aqui. E em 5 segundos ela vai conhecer 2.000 pessoas que vão concordar com ela e 2.000 que vão discordar dela. E aí vai começar a gerar a polêmica toda em cima disso. E dessas 4.000 pessoas, eu duvido que uma vai ter o trabalho de pegar a referência e ler do título à referência bibliográfica para ver se aquilo de fato procede e vai discutir com alguém, como a gente está fazendo aqui. Os testes de capacidade funcionais também, ó, eles não foram significativos. Muito bem. Aí a gente passa para um público que é mais estudado. Vamos passar para de novo, para mais uma meta-análise, né? Mais uma revisão da literatura meta-analítica, trabalhando não com idosos, nós vamos trabalhar com adultos saudáveis, tá? E ele fala a mesma coisa, né? Suplementação relacionada à massa magra e à funcionalidade muscular. Bom, aí a gente pega, ó, e a gente já começa a ver que tem muito mais trabalho com adulto do que com idoso, né? Então a gente já consegue ter uma conclusão um pouquinho melhor. E se eu resolver pegar meu Instagram e abrir um vídeo e gravar isso também, eu posso dar a minha interpretação para isso, né? E aí quando você vai ver o efeito overall, você vai ver que, olha, de novo, no adulto, suplementação de proteína não aumenta a massa magra. Mas, de novo, isso não é novidade. Afinal, síntese proteica é só um pedacinho da história. A massa magra é muito maior do que isso. Para você ter um efeito sobre a massa magra como um todo, só a síntese proteica é muito pouco. Você depende do estado de hidratação, você depende do consumo calórico e energético. A síntese proteica é muito pouco, né? E aí você vai ver o quanto que esses estudos traduzem esse resultado científico na prática. De novo, esses trabalhos duram em média 12 semanas. Eles vão falar que em 12 semanas, graças à suplementação de proteína, se a gente for isolar a intervenção, você vai conseguir aumentar 0,3 quilos de massa magra depois de 12 semanas. 0,3 quilos de massa magra depois de 12 semanas é muito pouco, né? Mesmo para uma pessoa treinada, fazendo tudo certo, treinando em ambiente controlado, como alguns desses trabalhos fazem, ajustando dieta e dose. Já pensou um paciente voltar no seu consultório depois de 12 semanas e você dá parabéns para ele porque ele aumentou 0,3 quilos de massa magra? Traduz isso na prática. É isso que a literatura fala, que proteína de fato não aumenta a massa magra, tá? Mas quando a gente olha para a força máxima, olha como tem mais trabalhos com força também, né, em adultos. Força máxima significa o máximo de carga que você suporta em uma repetição, independente do exercício, tá? Eles falam que isso passa a ser significativo. E aí o aumento na força é cerca de 2,5 kg na força máxima. Isso é representativo clinicamente, tá? Então, proteínas parecem que têm uma função muito mais próxima da força muscular, da funcionalidade do músculo do que do tamanho. Mas isso também não é novidade. Se você abrir os livros de bioquímica dos anos 80, 60, que são reeditados até hoje, qual que é o papel do nitrogênio no corpo humano? Construir ou reparar tecido. Recuperação muscular. Recuperação, adaptação. Adaptação, ganho de força. Então, a proteína é um nutriente muito mais próximo da força, da geração de força, da recuperação muscular, do que de aumento de tamanho. E é muito comum esse erro, né? A gente vê por aí pessoas que querem aumentar a massa muscular se entupindo de proteína ao longo do dia e negligenciando o consumo energético e calórico. E, na verdade, não é isso que você tem que fazer. Você tem que deixar a dieta normal, proteica e o mais hipercalórica e possível com base energética. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é 1 kg de massa muscular. Isso aqui é uma peça que eu tenho na minha sala, no consultório. Isso é 1 kg de massa muscular, não de massa magra, tá? O que aqueles trabalhos dizem é que você consegue aumentar 0,3 quilos de massa livre de gordura, não de massa muscular. O quanto que desses 0,3 quilos de massa livre de gordura representa sobre a massa muscular? É muito pouco. É menos de 30% disso que vocês estão vendo na tela distribuídos no corpo todo. A conclusão da literatura, voltando, olha quantos trabalhos, é que proteína não aumenta a massa magra. Agora, a minha pergunta em cima disso é: quando foi que alguém disse, com base na literatura, que proteína aumenta a massa magra? Afinal, os trabalhos já estão reunidos aqui mostrando para a gente que não. Eu quero saber de onde veio o contrário.
Eu nunca vi. E o timing de ingestão proteica, né, o momento que a gente ingere proteína, faz diferença? Aqui tem que ter um pouco de cuidado com a interpretação, porque, de novo, é interpretativo, né? Se você for atrás, de novo, olha, de junções de trabalho, de meta-análises, né, em boas revistas, né, estudando isso, olha, o efeito da suplementação de proteínas em adultos saudáveis, e aqui ele estava avaliando massa magra, né, e força muscular, mas dando uma ênfase especial aqui no timing de ingestão proteica. O que ele mostra? Olha, a suplementação pós-exercício, a gente tem um monte de trabalho falando que sim, que suplementar pós-exercício pode ser favorável para a força muscular, tá? E se eu falar de pré e pós-exercício? Olha, trabalhos que usam antes e depois do exercício, também. E se eu falar de suplementar longe do exercício, não perto do exercício, também vai funcionar. O que isso mostra? Que o mais importante é o balanço proteico diário. Dieta é a forma como você fraciona, calcula e distribui proteínas ao longo do dia. Se você tiver um bom pós-treino, um bom pré-treino ou um bom pré e pós-treino, de fato, isso é parte do balanço proteico do dia. Mas se o balanço proteico do dia não estiver adequado e você ficar olhando só para o pós, só para o pré, ou só para o pré e só para o pós, talvez isso não tenha um impacto tão grande nesses ganhos adaptativos. Então, o ideal seria você construir uma estratégia onde você contemple o balanço energético do dia, tá? O balanço proteico diário, ou seja, fracionar, distribuir proteína bem ao longo do dia, mas sempre dando uma atenção especial a esses momentos próximos do exercício, seja ele pré, pós, pré ou pós. E por que pode ser um ou outro? Porque depende da dieta. Eu não sei se você vai comer depois do exercício uma refeição sólida, se você vai demorar muito para fazer isso, se você vai comer antes, como é que é a tua distribuição e o teu horário de treino. Então você pode posicionar a proteína em diversos lugares, desde que o balanço proteico diário ele esteja adequado, tá? Esse time de ingestão proteica, ele nem pode ser tão valorizado assim, né? Nem na área clínica. Eu não vou falar desse trabalho porque não dá tempo, mas só para citar, olha, o time de ingestão proteica não tem efeito na massa magra, nem na força, nem capacidade funcional, junto com o exercício de força em mulher pós-menopausa. Então, na população especial, em estudos clínicos, a gente também já tem estudos mostrando que o timing ele não tem uma relevância tão grande assim se você não ajustar o balanço proteico diário. Alguém apertou o botãozinho para fazer pergunta? A gente vai fazer no final, tá, pessoal? Guardem as perguntas de vocês aí no chat. No final a gente vai ler o que der tempo, tá bom? Olha só como é importante essa história da distribuição proteica ao longo do dia, né? Eu vou dar um exemplo. Esse é o estudo que eu gostaria de ter feito, né? Eu acho ele bem bonito, assim, bem fácil. Ele mostra para a gente algumas coisas bem interessantes. Publicado numa excelente revista, né, que é o Journal of Nutrition. Ele pega dois grupos de pessoas e fala o seguinte: olha, vocês vão consumir a mesma quantidade de proteína no dia, tá? Só que para um grupo eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 0,3 gramas por quilo de proteína no café, 0,46 no almoço, 0,48 no jantar. Ou seja, almoço e jantar praticamente igual, o consumo de proteína menor no período da manhã. O outro grupo tem a mesma quantidade do dia, só que ele diminui a quantidade de proteína no café da manhã e dobra a quantidade de proteína que ele ingere no jantar. Só que vocês sabem, é mais comum do que parece. Quem que é esse cara do grupo amarelo aqui? É o cara do pão na chapa de manhã e um monte de proteína e salada à noite, sem carboidrato. É o cara que não come carboidrato à noite, se entope de proteína e se alimenta mal ao longo do dia. Né? E faz um almoço ok, né? Mas não se preocupa com a distribuição, com o fracionamento. Então, quantidade por quantidade, os dois ingerem igual. A forma de fracionar que está sendo diferente, tá? Outro ponto, né? Quem foi que disse que precisa comer proteína de 3 em 3 horas? Aqui ele está mostrando que se você fizer 3 refeições ao dia, talvez você tenha um bom resultado também. Não existe uma forma única de comer. Existem várias formas de comer. É a gente que tem que ter o bom senso de saber distribuir isso de acordo com poder aquisitivo, disponibilidade, religião, local de trabalho, tudo que a pessoa pode trazer para dentro da alimentação dela, além das preferências dela. Como que ela pode se organizar, se ela tem quem ajuda, quem não tem, o que ela consegue fazer. Dieta boa é aquela que você faz, não aquela que o nutricionista manda você fazer, é aquela que você consegue fazer.
Então, isso aqui é uma forma. Poderia ser de outro jeito? Claro que sim. O que ele está mostrando é o que dá mais resultado para a massa magra e para a força, né, como consequência do tempo. Um fracionamento mais igualitário, né, que você vai distribuindo proteína de uma maneira mais linear ao longo do dia, ou um fracionamento pobre de manhã, rico no almoço, mais rico ainda no jantar, desordenado, desorganizado, o que funciona melhor. E aí, ao longo de 12 semanas, 12 semanas, isso foi estudado, foi avaliado a massa magra, tá? E você fazer esse fracionamento mais igualitário ao longo de 12 semanas tem um impacto maior na tua massa magra do que você ficar consumindo proteína desordenado, à torta direito, tirando carboidrato, colocando proteína no lugar, sem raciocínio clínico nenhum por trás. Então, o fracionamento, ele é importante, a distribuição no dia é importante, o balanço proteico do dia, como você gera esse balanço, é importante. E dentro desse balanço bem estruturado, aí você vai contemplar momentos como pré e pós-treino, por exemplo, tá? Você não é obrigado a comer de manhã, né? Porque algumas pessoas vão olhar isso aqui e vão falar assim, pô, mas eu tenho um monte de passo de gente, eu também sou um deles, que eu não gosto de comer de manhã. Eu sou obrigado, então, a ajustar minha proteína pela manhã aqui, é uma necessidade, eu tenho que fazer isso. Como eu disse, não existe uma única forma de comer, né? Existem várias formas de comer. Quem passa receita de bolo normalmente é um pouco limitado, né? A gente tem que olhar para a pessoa, conversar com ela, entender as necessidades e o que ela consegue fazer. E, em cima disso, a gente individualiza. Pode ser 5, 6, 7, 8 refeições, talvez 3, talvez não comer de manhã, como esse trabalho mostra aqui. Mas se você, na janela de alimentação que você cria, você consegue fazer um bom balanço proteico, por que não? Tá? Esse trabalho mostra o que acontece quando você pula o período da manhã, mas você organiza o restante do dia, tá? A gente tem 3 situações aqui, tá? Pessoas que pulam um café da manhã, tá? Elas não fazem o café da manhã, ou perdão, as pessoas que fazem o café da manhã, eu vou me confundir, porque essas legendas aqui são, eu gravei uma aula essa semana sobre esse trabalho, eu me confundi. São pessoas que fazem o café da manhã, tá aqui a tigelinha que representa o café da manhã, só que parece que está fazendo abdominais, mas não é, ela está deitada, descansando, tá? É head rest. Então são pessoas que fazem o café da manhã e não fazem exercício ao longo do dia todo. Aqui são pessoas que fazem o café da manhã, tá? E em algum momento do dia vão se exercitar, tá? E aqui são pessoas que não fazem o café da manhã e se exercitam ao longo do dia. Então, o que ele está mostrando? Poxa, se eu tirar uma refeição da manhã, né, que no caso do trabalho anterior valorizou bastante, e eu fracionar essa proteína ao longo das outras refeições, isso faz diferença. E aqui a gente está vendo um dado bem interessante, né? Dado que a nossa maior demanda no consultório é emagrecimento, né? A gente está vendo aqui, nesse painel da direita aqui, o balanço energético diário, tá? Ou seja, quanto eu como, quanto eu gasto. A pessoa que toma café da manhã e não faz exercício, ela está muito mais suscetível a criar um balanço energético positivo, ou seja, ganhar peso. A pessoa que fraciona bem as refeições ao longo do dia, né, que come ali direito, né, organizado, não necessariamente ela precisa criar um balanço energético negativo, ela cria um balanço energético favorável aqui à recomposição corporal, perder gordura, ganhar massa livre de gordura. A pessoa que cria essa janela de alimentação, lembrando que jejum não é déficit calórico, né? Jejum é uma estratégia de desistência calórica. Você pode comer, você que não quer, né? Você abre mão de comer, ninguém te obrigou a fazer isso. Então, o jejum aqui pela manhã e seguido de exercício, organizando um bom balanço ao longo do dia, pode te colocar num déficit energético mais interessante. Depende, qual que é o teu objetivo? O teu objetivo é passar por uma recomposição, talvez fracionar ao longo do dia seja melhor. Teu objetivo é criar um balanço energético mais negativo, talvez você não precise fazer esse fracionamento tão justo. Depende de onde você quer chegar. Não existe uma única forma de comer. O importante é vocês verem aqui que existem formas de você fazer essa distribuição antes de necessariamente ficar pensando em timing de ingestão proteica. E a dose, né? Muita gente prescreve 20, 30 gramas de proteína depois do exercício. O medidor de whey de 99% dos produtos hoje é de 30 gramas e pouca gente sabe o porquê. Esse foi o trabalho que testou pela primeira vez essas doses, em 2009, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, o trabalho do grupo do Stuart Phillips.
Ele fez um estudo dose-resposta, onde ele comparou nada de proteína, 5 gramas, 10 gramas, 20 gramas e 40 gramas. E aqui, o que ele olhou? Não é hipertrofia muscular, é síntese proteica. O olhar dele não é sobre a massa magra, o olhar dele é sobre um pedacinho da história. É o quanto que entra dentro o quanto que entra dentro do músculo de aminoácidos. E o quanto sai? Ele não sabe. E o resto da massa magra? Ele também não sabe. Então ele fez um estudo funil. Ele olhou só para aquela resposta muscular, só para a síntese proteica. E para isso que ele estava olhando, ele viu que quando ele dava 40 gramas de proteína para o músculo, não fazia diferença, não entrava mais. Nós nos acostumamos a olhar para isso e falar assim, não adianta ficar tomando 40 gramas de proteína. A minha pergunta é, não adianta para quê e para quem? Não adianta para o músculo quando a gente pensa na entrada de aminoácidos, sem olhar a saída e sem olhar a massa magra inteira. Para esse olhar afunilado, concordo. 40 gramas não faziam sentido. E assim ficou por bastante tempo. E eles começaram a comparar tipos de proteína. De novo, não é hipertrofia, hein? É síntese proteica muscular. E eles começaram a comparar whey, caseína e soja. Só que o que era feito aqui, né? 25 gramas de whey contra 25 gramas de caseína e 25 de soja. 25 de whey não é igual a 25 de caseína, que não é igual a 25 de soja. O whey você está dando mais aminoácido essencial. Claro que a resposta é mais favorável ao whey protein. Não é porque digere e absorve mais rápido, é porque você está dando mais aminoácido essencial. E se você tivesse se perguntado assim, quanto de caseína eu tenho que dar para contemplar a mesma quantidade de aminoácido essencial que o whey dá? Quanto de soja eu tenho que dar para contemplar a mesma quantidade de aminoácido essencial que ele dá? Será que essa questão da digestão e absorção faria tanta diferença assim? Depois de um tempo, eles começaram a estender o tempo, né? E começaram a falar, pô, vamos parar de olhar para 1, 2 horas depois do treino. Vamos olhar como esses aminoácidos respondem lá no músculo, mas aonde? Ó? Síntese proteica muscular. Ainda é aquele olhar funil, pequenininho, perto do todo. A massa magra é muito grande. Falar só de síntese proteica muscular é pouco, né? Aí eles compararam, olha só, 25 gramas de whey protein contra uma dose de proteína que era fracionada para tentar simular o que a caseína fazia, uma proteína de digestão lenta. Olha que interessante, né? Se você ficar olhando para a síntese proteica, você dá 25 gramas de proteína depois do treino, a síntese proteica sobe, o músculo incorpora mais aminoácidos no período de 3 horas. Eles estão no laboratório, sem comer. Isso não é mundo real. São pessoas que estão lá em jejum, ó, festa, no laboratório, treinaram lá, tomaram suas 25, 30 gramas de whey protein e ficaram sendo monitoradas sentadinhas ali sem comer por 5 horas. Isso não é mundo real. Isso não acontece. Mas ajuda a gente a enxergar algumas coisas, né? E aí no período de 5 horas, olha só, aquela dose de 25 gramas ainda estava fazendo efeito. Ela ainda continuava a subir. Qual que é a conclusão de um trabalho como esse? O músculo é resistente a aminoácido. Não adianta ficar dando. Você dá uma dose com uma boa quantidade de aminoácidos essenciais, ele trabalha isso por horas, 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 horas e horas. Não adianta ficar se entupindo de proteína de 3 em 3 horas. Mas não adianta para quê e para quem. Não adianta quando você olha para a síntese proteica para aquele tecido muscular. Mas e o resto da massa magra? Será que o resto da massa magra não precisa de proteína depois de 3 horas? Será que essa dose de 25 gramas que entope o músculo, ele não consegue mais colocar para dentro? Será que é suficiente também para atender os outros tecidos que são a nossa massa magra? E desses 25 gramas que estão colocando aqui dentro, quanto que está saindo? Porque eu só estou vendo quanto que está entrando. Eu não estou vendo o balanço proteico. Outro ponto, a gente está treinando um músculo só, né? É laboratório. É um treino isolado de membro inferior. Quem vai para a academia fazer 8 séries de extensora e depois vai para casa, como acontece aqui nos trabalhos? Não é um trabalho que replica o mundo real. Então não dá para estabelecer recomendação nutricional assertiva com base nisso. Olha quanto tempo isso durou, né? Muito tempo, né?
E olha como só a pergunta da proteína é mais difícil, não é só qual é melhor e quanto que eu tomo. Olha quanta metodologia tem. Olha quanta coisa tem para você questionar antes de você pensar em quanto que eu tomo e como você tem que saber interpretar um trabalho com cautela para não sair falando que isso aqui é hipertrofia. Em 2016 surgiu um estudo que questionou algumas coisas. Primeiro, o modelo de treinamento, né? Ele tinha ainda o furo de ficar usando só síntese proteica muscular, mas ele fez uma pergunta que é a seguinte: se eu vou para uma sala de musculação, para uma sessão de treinamento e eu exercito o músculo do bíceps, que é um músculo pequeno, será que eu tenho que consumir a mesma quantidade de proteína que se eu exercitar o músculo do quadríceps, que é um músculo que tem o dobro do tamanho ou o triplo? Será que músculos grandes não precisam de mais aminoácido para recuperar e músculos pequenos precisam de menos? O que ele fez? Ele pôs as pessoas para treinar o corpo todo dentro de uma sessão de treino. Aquele treino whole body, corpo todo. E ele viu que 20 gramas, sim, melhorava a síntese proteica, mas 40 gramas atendia melhor. Então já começou a se abrir outros questionamentos, do tipo, qual a dose que eu tomo? Depende do treino, depende do que você vai fazer. E muita gente diz, mas será que a gente absorve 40 gramas de proteína? Quando você fala absorve, eu entendo o intestino, né? Pessoal, dentro de uma refeição, a gente come muito mais do que 40 gramas de proteína facilmente, tá? Se você vai num churrasco no final de semana, pode ter certeza que você passa isso tranquilamente, você absorve, tá? A gente consegue. O que se fala de absorção limitada, na verdade, é captação muscular limitada. É isso aqui, ó. É você falar que o músculo só consegue captar uma quantidade X, mas você não sabe quanto que está saindo, você não está olhando o resto da massa magra, tá? Até que surgiu o trabalho com 70 gramas de proteína, mas esse trabalho trouxe uma mudança de metodologia, uma mudança de olhar. O que ele fez? Ele comparou esses 40, que tinha sido estudado anteriormente, com os 70. E aí ele fez a mesma coisa. Ele falou, tá bom, eu vou olhar só para a síntese proteica muscular, só o quanto está entrando de aminoácido naquele músculo que eu estou estudando. E ele viu que, de fato, não adianta ficar dando um monte, não entra. Mas aí ele pensou, e a massa magra? E o resto? Aí ele foi ver o balanço proteico corporal, que é uma coisa que tem se estudado desde 2016. Já vão fazer 10 anos daqui a pouco que os estudos acerca de suplementação de proteína já estão começando a olhar para balanço proteico corporal e não só mais para síntese proteica muscular. Ou seja, está mudando. O olhar mudou, a metodologia mudou, tem que estudar. Por mais que isso soe chato, parece conselho de pai, né? Tem que estudar, vai estudar, vai estudar. A nossa área exige, precisa estudar. E aí, quando ele olha a síntese proteica corporal, o balanço, perdão, aí ele olha, ó, protein synthesis, mas é corpo todo. Protein breakdown, aí sim, olha, eu estou construindo X, mas eu estou degradando Y, estou jogando fora. Quanto que fica o balanço? Ó, o net balance, 70 gramas é maior que 40. Então, qual que é a melhor dose? Depende para onde você está olhando. Você está olhando só para o músculo, só para a síntese proteica? Concordo. 20, 25 gramas, 30 no máximo, vão saturar tudo. E se eu olhar para o corpo todo? O corpo todo é muita coisa para 25 gramas, né? E depende qual a demanda que você está gerando, o que você está treinando. Que treino é esse? Dá para individualizar a dose por treino? Sem dúvida. Dá trabalho. Diminui a aderência? Acho que sim, mas dá para fazer, seria o mais correto, tá? Mas o mais importante é que a gente não tem que olhar só para a síntese proteica muscular. A gente tem que olhar para o balanço proteico corporal. Talvez o que vai acontecer daqui para frente? Como usar os 70? Tudo de uma vez depois do treino? Metade antes, metade depois? Ah, antes, durante, depois? Não sei. Agora as brincadeiras vão começar a surgir. E isso pode estar acontecendo nesse momento. Daqui a pouco, terminando a aula, pode subir no PubMed um estudo novo publicado sobre isso. E aí vai demorar tempo para que todo mundo tenha acesso, consiga ler, etc. Por isso que estudar é o mais importante. E já tem trabalhos mostrando isso na prática. Olha só, pessoas treinadas aqui, são homens treinados em força. Ele deu lá 26 a 27 gramas de proteína,
que dava 0,33, não é por dia, tá? Tá errado, aqui é por dose, é no pós-treino, tá? E ele viu que essa quantidade não foi suficiente para essas pessoas aqui, quando a gente fala de recuperação muscular pós-esforço. Então, a gente está entrando cada vez mais numa mudança de metodologia que está nos levando a olhar para balanço proteico, metabolismo, turnover proteico corporal de outra maneira, de modo que a gente entenda que a gente não é feito de músculo e gordura, a gente é feito de massa livre de gordura e massa gorda. E essa massa livre de gordura tem massa residual, tem água, tem um monte de coisa ali dentro que depende de aminoácido também. Não é só o músculo que precisa de aminoácido, os outros tecidos também. Se a gente ficar recomendando proteína só com base no que o músculo precisa, o músculo tem a sua capacidade limitada. Então a gente vai ficar falando de 25, 30, mas se você olhar a massa magra como um todo, você vai começar a ampliar o teu olhar, você vai entender que dependendo de quem for a pessoa, da composição corporal dela, das demandas de treino que ela gera, talvez 20, 25 gramas seja fazer cócega para ela. Precisa colocar um pouco mais, tá? Hoje a gente tem as recomendações, né, das diretrizes, né? A RDA e a DRI é bem defasada, né? Eles falam em 0,8 gramas por quilo de peso, e isso já passou, talvez, só na minha próxima encarnação eu vou ver a RDA e a DRI sendo alterada, porque eu escuto falar disso desde a época que eu era estudante de graduação, que tem que mudar. E ainda está no 0,8 gramas por quilo de peso, né? O American College e o ISSN são entidades importantíssimas dentro da medicina e da nutrição esportiva. E eles já se posicionam independente da RDA, né? O ISSN é uma entidade que tem um pouco mais de... Eu não quero falar um termo errado aqui, mas eu acredito que eles têm a cabeça um pouco mais aberta para os estudos. Então, eles falam de pessoas fisicamente ativas, que são pessoas que fazem exercício por uma questão estética, qualidade de vida, saúde, querem, enfim, querem bem-estar, né? Não tem aqui o objetivo competitivo, rendimento, né? Nem querem ser pessoas altamente treinadas. Eles falam de você contemplar 1,4 a 2 por dia. Mas para aquelas pessoas que são treinadas e têm um objetivo de performance, né, dentro da sessão de treinamento, eles já contemplam você trabalhar com doses mais altas também, o que vai muito em linha com aquele estudo de 70 gramas, tá? E esse posicionamento surgiu depois daquele trabalho. Essa é 2017, aquele estudo de 70 é 2016. Até para perda de gordura corporal pelo efeito termogênico da proteína se contempla já dietas hiperproteicas. Aí sim a gente tem uma justificativa para trabalhar com proteína elevada, tá? O American College é um pouquinho mais conservador, tá? O fisicamente ativo, eles concordam em até 2 gramas por quilo de peso, mas para prevenção de perda de massa magra, eles falam de passar de 2, mas eles não falam até quanto, tá? Eles só falam que pode ser superior a 2 gramas por quilo de peso. Eu fiz essa listinha de interrogações porque essa é a reflexão que eu faço. Eu estou dividindo o meu pessoal com vocês. Quando eu vou fazer uma prescrição e eu estou com o paciente na minha frente, eu só tenho o paciente como referência. Eu não tenho outras informações de vinda de outras pessoas. Eu brinco que no consultório todo mundo treina pesado. E eu acho que pode ser, realmente, pesado para você, mas esse pesado, entre aspas, o que ele representa em termos de tempo de treino, maturidade muscular, enfim, o que ele representa perto do contexto que eu preciso saber para entender se eu coloco aqui, no meio ou embaixo. Então, o paciente ele não é muito referência para isso, né? A gente tem que consultar outros profissionais, porque ele não tem obrigação de saber sobre intensidade e volume de treino. Ele não tem que falar isso com você, ele não sabe. Ele está ali para você resolver a vida dele, não para você ficar pedir para ele te ajudar. Coisas que eu acho que vale a pena perguntar, né, cara? Quanto tempo você treina sem interromper? Você está numa sequência e fale a verdade, não vai mentir, né? Porque não precisa impressionar ninguém aqui, né? Quanto tempo você faz a coisa consistentemente? Quem prescreve e acompanha o seu treino? Eu quero o telefone dessa pessoa, porque ninguém pode treinar sozinho. Da mesma forma que nós, nutricionistas, não queremos ver ninguém montando a sua própria dieta. A gente quer ajudar, tá? E o exercício ainda envolve um componente mecânico, que é arriscado, você pode se machucar. Então, quem faz isso? Quem faz essa progressão de treino com você? Eu quero falar com essa pessoa. Por quê? Porque eu quero entender dele como que é a tua aderência aos treinos,
como que é o teu nível de energia ali nos treinos, se ele consegue progredir carga com você ou não, se ele te nota muito cansado, se você falta muito ou não falta, como que ele divide o teu treino e por quê, o que que ele vai fazer na próxima, ele está mais numa fase de intensidade ou volume, quanto que eu tenho que me preocupar com base energética ou base de recuperação, né? O quanto que esse profissional acha que você evoluiu nas últimas semanas ou nos últimos meses, a nível de força, de composição corporal, né? E aí eu vou partir para outras coisas, que são exames, composição corporal, e entender um pouco mais sobre o engajamento de dieta dessa pessoa. Mas essas perguntas que eu deixei em vermelho, o paciente não sabe me trazer essa resposta, e eu não vou adivinhar olhando para ele. Eu falo que 50% das minhas reflexões elas ficam fora do consultório. Eu tenho que falar com o médico do esporte, eu tenho que falar com o treinador, porque senão eu vou dar um tiro no escuro. E eu posso estar errando para mais, eu posso estar errando para menos. E eu vou pagar para ver isso, vai demorar um mês, dois para ele voltar, para eu ver o quanto que eu errei e aonde eu errei. Quando, na verdade, uma simples ligação ou uma mensagem, talvez me deixe a dieta mais assertiva. E é isso que vai me falar se é 20, 40, 70, se é 2 gramas por quilo de peso, se é 2,5, se é 3, se é mais de 3, é isso aqui. É eu entender um pouco do contexto geral, tá? Eu queria deixar de novo aqui o meu contato para vocês, tá? Essa aqui é a minha rede social, mais uma vez. Esse aqui é meu e-mail, tá? Para quem eu vou deixar um pouquinho na tela aqui para quem quiser tirar foto, anotar. Quem quiser algum trabalho desses que eu mostrei, a gente pode disponibilizar, não tem problema nenhum, né? Vou pedir gentilmente para que vocês também sigam o Instagram da Performance. A gente tem um trabalho educacional muito legal, já há mais de um ano, fazendo isso aqui que nós estamos fazendo agora, gravando aula, mas também rodando o Brasil aí com seminários, palestras e tudo gratuito, né? Isso é muito legal. A Performance, ela fomenta a educação nutricional de forma gratuita para você, prescritor. Então, siga lá para você ficar sabendo do restante. E se você quiser ver mais aulas, né, conteúdos técnicos, científicos que nós temos, a gente tem o nosso canal aqui no YouTube, que tem um monte de coisa gravada lá. Muito obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, somado na vida de vocês um pouquinho. E agora eu fico à disposição aqui um pouquinho para dúvidas. Obrigada, doutor Humberto. Foi excepcional a aula, as informações. E eu gostaria de falar com o pessoal que é para escrever aqui no chat as dúvidas que o doutor Humberto vai responder agora. Nós já temos uma aqui da Juliana Urtasun Schmidt. Ela coloca, socorro, vamos lá. Uma dieta 1,4, 1,5 quilos, né, de proteína por quilo de peso, com um plano hipercalórico, podemos dizer que seria um bom protocolo para aumento de massa livre de gordura? Juliana, depende de quem que a gente está falando. Pode ser que sim, né? Se a gente estiver falando de uma pessoa iniciante ou pouco treinada, acho que sim, pelos números que você me deu. Se a gente estiver falando de pessoas mais treinadas, né, ou com outros objetivos além dessa questão estética, talvez mais. Mas para responder essa pergunta, eu precisaria do paciente. Para não te deixar sem resposta, eu diria assim, essa quantidade que você me colocou de 1,4, eu até diria que é um pouco baixa, tá? Mas para uma pessoa iniciante, eu acho que sim. Aí depois, na sequência, a Vanessa Batista fala aula sensacional, obrigada por tanto conhecimento. Muito obrigado. Acho que é MRAM, muito bom, valeu. A Juliana, muito obrigada, baita aula. Alguém mais? Só. Enquanto o pessoal pensa aí se quer perguntar ou não, eu vou só dar um conselho para todos vocês, tá? Se essa aula que você assistiu representou muita novidade na sua vida profissional, se as coisas que foram mostradas aqui, você falou assim, caramba, quanta coisa nova, né? Saia daqui e continue a ler sobre o assunto. Não para por aqui, tá? Continua a ler. Pega um, dois artigos ali por semana, começa a ler resumo, começa a ir atrás, tá? Porque se você ficar limitado só nessa aula aqui, daqui a pouco você vai esquecer. E aí provavelmente você vai voltar a fazer o que é mais fácil, que é dar 25, 30 gramas depois do treino. É o que a grande maioria faz. Agora, se você teve a oportunidade de ter contato, se você achou o conteúdo legal, se você viu que os trabalhos são legais, se você acha que isso pode te somar na tua conduta, a ponto de você ser um profissional diferenciado,
de sentar com o teu paciente e explicar, vai atrás, continua a ler, troca informação com outros colegas nutricionistas. Pô, eu vi um trabalho aqui, olha que legal, o que você acha disso, tal. Continua, dá continuidade a isso tudo, não para não, tá? A gente precisa que essas coisas tenham segmento. Bom, eu também gostaria de dizer que nos próximos dias essa aula vai estar disponível no canal do YouTube. Nós já temos lá um grande acervo de aulas e vídeos e entrevistas, e como o Dr. Humberto Nicastro falou, a Performance Nutrition, ela investe muito nessa questão da educação para o Isso, profissional prescritor, porque é nossa linha e nossa conduta de trabalho, tudo através da ciência dos estudos científicos. exatamente. Então, fiquem ligados aí, tá? No ano que vem a gente vem com um calendário bem legal aí de temas, de aula. Esse ano a gente tem bastante webinário, tá? Para fazer. Então, fica ligado. Nós temos ainda muito conteúdo Bastante esse ano. conteúdo em cima de lançamentos, em cima de produtos legais. E, poxa, sigam lá a Performance, que tem bastante aula. E o legal é que é tudo online, vocês assistem onde quiserem, podem tirar dúvida e é gratuito. É isso aí. Alguém mais quer fazer perguntas? A Ana Bacelar, eu conheci o Whey de vocês e fiquei apaixonada com a tabela nutricional. Isso, realmente, Ana, nós priorizamos a informação total do nosso produto, porque a gente não tem nada a esconder e tudo que está no rótulo está dentro da embalagem. Vocês podem ter total certeza disso. Legal. É isso aí. Muito obrigada, então. Nicastro, então, sim. Queria agradecer a todos vocês mais uma vez, tá? Obrigado pelo tempo aí que vocês reservaram. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida à disposição. E é isso, nos vemos por aí, ou nos seminários, ou nos webinários. É isso aí. Valeu, gente. Um abraço. Obrigada.